representava um esforço de aplicação da agenda ultraliberal para facilitá-la. Quando o Moro era mais popular do que Jair Bolsonaro, a gente já estava fazendo um enfrentamento duro sem mediações, dizendo que ele se tratava de um juiz ladrão. Agora, o papel também de um partido com independência política como o PSOL é tensionar para a esquerda. Se não tiver acontecendo a reestatização da Eletrobras, nós vamos estar lá cobrando e tensionando a esquerda. O papel de um partido como o PSOL, se tiverem tentando avançar com algum tipo de privatização, é não permitir que isso aconteça. Também não vai haver dúvida da nossa posição. E normalmente os militantes do Partido dos Trabalhadores com quem a gente dialoga dizem o seguinte: é isso mesmo. A gente quer isso, porque senão a gente sabe como é que a banda toca, o Centrão toma conta e a gente já sabe como é que funciona o jogo do Centrão e companhia. A minha saudação a cada um e a cada uma de vocês. Deputado Glauber Braga visitando Cabo Frio, participando de um comício do pessoal aqui na Praça Porto Rocha. Mandou um recado claro, falou sobre as questões de enfrentamento nessa época tão difícil de extremismo. Inclusive comentou aqui a performance do ex-presidente Lula ontem na entrevista do Jornal Nacional. Queria falar aqui dessa experiência, vinda a Cabo Frio mais uma vez, Glauber. Você já tem também seu núcleo, seu eleitorado por aqui. Fala com a gente. Olha, primeiro te agradecer mais uma vez. Há algum pouco tempo, né? A gente fez também um bate-papo, uma conversa, num momento mais duro do que esse que a gente está enfrentando agora. E a nossa expectativa, todas as nossas energias estão para derrotar Bolsonaro. Não é que derrotando ele eleitoralmente os nossos problemas estão resolvidos, porque as estruturas que dão sustentação a ele estão para além de uma vitória exclusivamente eleitoral. Mas é uma primeira etapa fundamental, muito necessária. E eu queria aqui deixar a minha saudação a cada um dos militantes, das militantes de Cabo Frio, da região dos Lagos, de todo o interior do estado do Rio de Janeiro, que estão colocando todas as suas energias na derrota de Bolsonaro. Eu percorri nos últimos 10 dias 16 municípios e estou convicto que ele será derrotado. Mas é uma batalha dura que a gente precisa colocar todo o nosso esforço até o último minuto. Citei da entrevista do Lula ontem o fato dele ter dito que vai acabar com o orçamento secreto. E tem que acabar mesmo, né? Ou seja, 16 bilhões de reais que estão sendo utilizados, isso não está só nos estados de outras regiões não, estão sendo utilizados no Rio de Janeiro por deputados bolsonaristas para se apresentar como pai de obra nos mais variados municípios. Isso é uma tentativa de comprar institucionalmente votos e a gente não pode permitir que isso aconteça. Derrotar Bolsonaro é uma necessidade política e a gente tem a convicção que Cabo Frio também vai dar a sua resposta para derrotar o genocida que está na presidência da República. Deixa eu te fazer uma provocação, Glauber. Você está aqui na Praça Porto Rocha. O Lucas disse que cerca de 100 militantes e eleitores vieram participar do evento. Ontem a gente teve o comício do governador Cláudio Castro, que deve ter alcançado aí umas 2 ou 3 mil pessoas na Praça São Cristóvão. E aí fica sempre essa questão da quantificação de pessoas, né? De que o pessoal não consegue regimentar tanta gente, não consegue lotar uma praça, e que os bolsonaristas se apegam a isso para dizer que a esquerda será derrotada. Eu queria te ouvir sobre essa teoria da quantidade de pessoas. Isso importa, não importa? Como é que é isso? O Cláudio Castro pegou o dinheiro da SEDAI, distribuiu entre os municípios e tem força na máquina das prefeituras, na máquina das câmaras de vereadores, isso mobiliza. Agora, isso não é a representação de uma consequência direta como voto. Porque uma coisa é eles terem mobilização de máquina, outra coisa é convencer os eleitores que estão sofrendo as consequências do governo de morte que eles estão tocando. E isso, a gente tem um amplo espaço para virar o jogo e derrotar Bolsonaro e Castro, Cláudio Castro, aqui em Cabo Frio e na região dos Lagos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tanto é que o Cláudio Castro, ele mesmo mostra, nos debates, ele nem cita o nome do Bolsonaro. Por que ele não cita? Porque ele sabe que isso faz ele perder votos. Você acha então que isso aqui é um processo que vai ter muito voto silencioso, essa disputa eleitoral? E aqui tem militantes que vão estar repercutindo o que aconteceu e trabalhando até o último minuto, percorrendo cada casa, cada espaço do território, da cidade, dos bairros e levando a mensagem da derrota
de Bolsonaro, eu não tenho dúvida nenhuma disso, e também da derrota de Castro. Por que derrotar Bolsonaro e Castro é fundamental num momento como esse que a gente está enfrentando, onde 30 milhões de pessoas no Brasil passam fome? Tá certo, então. Obrigada, Cláudio. Eu que agradeço. Um abração. Estamos aqui com o Chico Alencar, que atualmente é vereador, mas também é candidato a deputado federal. O Chico teve um trabalho agora muito duro recentemente, foi relator do processo de cassação do vereador Gabriel Monteiro, um assunto da política que tomou dimensão nacional. Chico, queria te ouvir dessa experiência. Imagino que foi um trabalho difícil e até arriscado, né? Ninguém queria ser relator desse caso, porque o Gabriel não só é poderoso nas redes sociais, é esse fenômeno novo aí de influencer, e é também muito policialesco, cercado de truculência. Ele é um homem muito jovem ainda, mas que abusa do poder, e abusou demais, especialmente manipulando crianças, abusando sexualmente, filmando e armazenando cenas de sexo com mulheres e menor de idade. Ele disse no Conselho de Ética que tinha o hábito de filmar para não ser acusado de estupro. Ora, uma pessoa que já vai para uma relação íntima, que deve ser sempre amorosa, com esse pensamento, tá ruim da cabeça, não está com condições de dignidade mínimas para exercer um mandato. Felizmente, foi um trabalho demorado, amplo direito de defesa. A defesa começou a centrar sobre mim, que fui um relator de um texto aprovado pela unanimidade do Conselho de Ética como grande culpado, um inquisidor. Numa tentativa, era uma tática para me isolar, já que eu sou do PSOL. Então aí os vereadores conservadores, que são a maioria da Câmara do Rio, não votariam, mas as aberrações eram tamanhas. O relatório foi muito bem feito, muito técnico, muito profundo, com sentido ético da política. Foi aprovado e 48 vereadores dos 51 não votaram pela perda de mandato do ex-vereador e ex-PM, para onde ele vai dar ruim, Gabriel Monteiro. Mas eu apenas cumpri o meu dever, eu sempre fiz, a despeito das minhas limitações, mas eu gosto de agir com correção. Não é nem coragem, não, é dever. Na sua carreira política, talvez esse tenha sido um dos trabalhos mais difíceis, né? Diante desse novo cenário, como você mesmo aponta, da presença dos influencers, da rede social agindo como uma espécie de tribunal público. É precipitado dizer que talvez tenha sido o trabalho mais difícil na sua carreira política? Eu diria que foi um dos mais difíceis, porque também lá, quando deputado federal, eu liderei, nunca sozinho, a gente nunca faz nada sozinho, a batalha contra Eduardo Cunha. E ele tinha também uma especial predileção para me atacar. Investigou meu gabinete, fez denúncia, me colocou no Conselho de Ética, associado com Paulinho da Força Sindical, que era uma farsa tudo aquilo. Também derrotamos, pela unanimidade do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, a tentativa de cassação que o Cunha implementou. Então, a vida é assim, é batalha, é luta renhida, que aos fracos abate, aos fortes exalta. Então a gente vai prosseguindo aí. Eu apenas quero ser coerente e sei que a mudança do mundo começa por nós. Se a gente não é justo, equilibrado, franco, honesto, sincero, não pode almejar um mundo assim, seria muito inautêntico, até hipócrita. Eu vou seguindo na vida, isso me dá felicidade apesar dos tropeços. Quero repetir o Caetano Veloso. Vejo uma trilha clara para o meu país, apesar da dor. Vertigem visionária que não carece de seguidor. No nosso caso, carece sim de muitos seguidores, não só nas redes sociais, que não tem que ser antissociais, tóxicas como são muitas vezes, mas no bom jornalismo, na boa imprensa, na boa informação. O Brasil precisa de cidadania horizontal e votar certo, votar consciente. Obrigada, Chico. Valeu. Dizem aos que sofrem a ação nefasta dos senhores do mundo
que eles guardem silêncio, obsequioso silêncio, pois Deus os recompensará pelo silêncio, dizem os senhores do mundo. Meu coração me diz que Deus não é conivente com os senhores do mundo, com a ação nefasta dos senhores do mundo, com o sofrimento imposto pelos senhores do mundo. Se fosse assim, e se não fosse assim, ele não teria vindo para pedir que nos amemos uns aos outros. Eu sinto compaixão pelos senhores do mundo, pois também sofrem a ilusão do que é breve. E peço aos que sofrem a ação nefasta dos senhores do mundo que eles abram a boca, sem ódio e sem medo, para que se construa um mundo novo sem senhores do mundo. Deputada Renata Souza, de volta a Cabo Frio. Você sabe, ela esteve conosco na última terça-feira participando de um podcast, no dia em que tomou conhecimento da morte de um gari durante uma operação da Polícia Militar no bairro do Jardim Esperança. No momento da entrevista, Renata disse que iria tomar providências protocolando denúncia no Ministério Público. Foi feito, né, Renata? Exatamente. Nós fizemos uma representação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para que possa investigar o que de fato ocorreu ali naquela ação policial que vitimou o Gari Valci, né? A gente sabe o quanto que a família, nesse momento, está desassistida pelo próprio Estado e a gente precisa dar uma resposta. E, claro, o Ministério Público tem o poder de exercer o controle externo da atividade policial. Então, por isso, deve sim abrir uma investigação que leve ao que de fato ocorreu ali naquela manhã, naquela ação que vitimou o Gari. Bom, uma coisa é certa, seu mandato vai estar à disposição acompanhando esse processo para a par. Exatamente, estamos acompanhando e quem quiser contribuir também com mais informações, as nossas redes sociais é Renata Souza Rio, chega lá, comenta, manda detalhes, enfim, a gente está à disposição aí para que a justiça seja feita. Renata, ontem o governador Cláudio Castro fez um comício no outro bairro aqui da cidade, a Praça São Cristóvão, deve ter reunido ali cerca de 3.000 pessoas. E a gente vê que o comício do PSOL é uma coisa bem mais modesta. O Lucas Miller, que é o presidente do PSOL do município, fez aí uma colocação de que cerca de 100 militantes estão participando. Essa diferença de público não intimida, não revela de certa maneira que o eleitor já está decidido, por exemplo, aqui na região sul com relação ao seu eleitorado? Não, na verdade essa discrepância de número de pessoas, né, tem a ver com o poder econômico que o Cláudio Castro tem. Quando a gente vê todos os escândalos relacionados à CEPERJ, a compra de voto, e também não só a compra de voto, mas a tentativa, né, porque usar cargos fantasmas para se utilizar nesse momento no processo eleitoral. Então eu não tenho dúvidas que há uma discrepância também em termos de fortunas gastas num processo eleitoral com dinheiro público. Não à toa os cargos da CEPERJ podem chegar a pelo menos 80 mil cargos. Então, sem dúvida nenhuma, as campanhas que o Cláudio Castro realizar em todo o estado do Rio de Janeiro vão ser volumosas, porque tem pessoas, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão desempregadas. Encontrar um emprego no CEPERJ é o que todo mundo precisa e quer nesse momento. Então, assim, é estelionato eleitoral. É isso, é disso que se trata. Aqui não, aqui é militância, é trabalho de rua cotidianamente. A gente não tem as fortunas de Cláudio Castro e, obviamente, de uma lógica muito absurda, pouco transparente e cometendo aí improbidade administrativa que a gente está percebendo. Ontem a entrevista do candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores foi muito comentada nas redes sociais, no Jornal Nacional. Queria te ouvir, o que você achou da entrevista do Lula? Bom, eu achei que o Lula foi muito seguro nas suas respostas, não fugiu e não tergiversou ao dar nenhuma das respostas, pelo contrário, ele encarou todas as dificuldades que o governo do PT teve,
mas também trouxe a possibilidade de reconhecimento de que vai ampliar o seu trabalho. E é nessa perspectiva, matando a fome do nosso povo, entregando emprego, entregando dignidade humana, que a gente espera que o governo Lula seja eleito e seja um governo que corresponda às necessidades da nossa população. Então eu acredito que tenha sido um debate muito importante, fundamental, e ali já foi um primeiro divisor de águas importante da diferenciação entre Lula e Bolsonaro. Lula é a possibilidade de um governo da vida, Bolsonaro é governo de morte. Obrigada, Renata. Tarcísio Mota, vereador do Rio de Janeiro, mas que também é candidato a deputado estadual ou federal? Federal. Federal. Desculpa esse meu esquecimento. Tarcísio, uma questão que foi colocada aqui por uma eleitora é a preocupação com sua saída da Câmara do Rio de Janeiro, a suplência, com quem fica, o parlamento carioca vai ficar desassistido do pessoal, como é que é isso? Não vai ficar desassistido. A primeira suplente nossa é Luciana Boatê, uma querida companheira, a segunda é Mônica Cunha. Então, por exemplo, o pessoal tem importantes suplentes que vão assumir lá o nosso lugar e vão seguir na luta por uma cidade mais justa, pela educação, pela cultura. E nós vamos de Brasília ajudar nesse processo. Sigo morando no Rio de Janeiro, mas representando agora, representando o estado do Rio inteiro, mas é claro que tudo aquilo foi necessário, das lutas que a gente começou, das lutas que a gente encampou na Câmara de Vereadores, nós seguiremos tocando essas lutas. Em especial o pessoal da educação, né? A gente encampou muitas lutas de educação na Câmara de Vereadores e vamos seguir. A galera da educação dos municípios de Cabo Frio, da região dos Lagos ou do Rio de Janeiro sabe que a verba do Fundeb, por exemplo, do financiamento da educação depende de financiamento também federal. A gente precisa refazer esse debate sobre o quanto se investe em educação e é lá em Brasília que a gente vai fazer parte dessa luta e eu quero estar lá para defender a educação, a cultura, justiça socioambiental e mais um monte de coisa que a gente precisa defender por lá. A região dos Lagos é tradicionalmente uma região muito conservadora, mas o pessoal tem uma presença também bastante atuante, um enfrentamento direto, sem se amedrontar. E a gente vê aqui, conversei isso com outros colegas seus que vieram aqui também fazer essa discussão nesse comício, de que apesar de pouca gente, uma militância aguerrida. Sim. Eu queria entender um pouquinho como é que é a sua análise diante da perspectiva, até porque ontem a gente teve um comício do governador Cláudio Castro aqui que estava bem cheio em comparação com o de vocês. Olha, 4 anos atrás eu fiquei em 4º lugar aqui na cidade, né? Eu fui 3º lugar no estado do Rio de Janeiro para a campanha de governador, mas aqui eu fiquei em 4º lugar. Portanto, a gente tem voto, tem militância, tem disputa e é isso que a gente faz aqui. Nossos militantes não estão aqui pagos para estarem aqui. Nossa militância está aqui porque sonha com um mundo muito diferente e essa militância é absolutamente qualificada. E a gente faz o debate que precisa fazer. Apresentar o programa, apresentar nossas propostas. Nós viemos aqui hoje com candidatos a deputado estadual e federal e não com candidato a governador, com outra característica de candidatos majoritários aqui. Era uma agenda de deputados e de candidatos a deputados, candidatos, portanto, proporcionais. Eu tenho muito orgulho da militância do pessoal aqui em Cabo Frio, na região dos Lagos. É uma militância que nos orgulha muito e que a gente vai seguir apoiando, seguir construindo coletivamente, porque a gente sonha com um mundo muito melhor. A vida vai ser muito melhor, com comida na mesa dos trabalhadores, direito garantido para todo mundo. Obrigada, Tarcísio. Diante de uns berros que vieram de algum lugar, pouquíssimos, hein? Normalmente berram mais. Mas a gente não deve... Se um cachorro morde a gente não vai morder o cachorro. Mas eu lembro sempre do Dom Quixote de La Mancha. Eles não são muito de ler, mas a gente pode, no nosso íntimo, quando houver um berro agressivo, a gente lembra do Dom Quixote, que falava o seguinte na sua cavalgada: os cães ladram, Sancho, é sinal
de que estamos avançando. Vai ser de lá, pessoal. Galera, vem pra fora.